seja muito bem-vindo ao podcast do Vibe Lab, falando de energias sutis com os pés no chão. O episódio de hoje sobre chakra básico, ele vai ter uma introdução diferente porque a gente está no momento de quarentena, confinamento social, isolamento social por motivos da pandemia do coronavírus. E eu tive que reeditar e regravar para que fique mais bem contextualizado o momento que a gente está vivendo. Mas fique tranquilo que no episódio de hoje a gente vai fazer uma conversa maravilhosa com a Gabriela Vinhas, que tem toda a relação aí com o chakra básico, de experiências de vida. Ela teve há pouco tempo, há uns 4 anos, eu acho, uma experiência de quase morte, que tem relação direta com esse chakra básico, trabalha com sexualidade e assuntos terapêuticos, de prática de yoga e meditação, que também tem como pilar essencial e básico essa região do chakra sexual e do chakra básico. E também a gente vai ter, mais para o final, a prática da Marília Petraglia, que nos tranquiliza com sua voz super doce e mágica para a gente fazer uma prática energética focada no chakra básico. E vocês também vão perceber que eu vou explicar mais sobre o chakra básico durante a conversa com a Gabi. Então eu vou pular um pouco essas introduções sobre chakras, em termos gerais, que eu fiz nos 2 primeiros episódios, dos chakras plantares e dos chakras palmares. E também vou pular um pouco a introdução sobre o chakra básico de forma detalhada, porque eu vou falar sobre ele durante a conversa com a Gabi. Então eu gostaria de falar também para vocês que estão ouvindo esse podcast. Nesse momento de quarentena, o Vibe Lab está com atividades, algumas atividades gratuitas para fazer com que você se alivie um pouco mais os sofrimentos da região do chakra cardíaco, ansiedade, toda agitação mental que tiver, a partir de uma sessão especial de quarentena, onde eu faço a leitura energética e também a mentoria energética para aliviar essa situação do momento. E você pode acessar tudo isso no site do vibelab.org e ficar atento às novidades, ok? Então vamos agora direto para o bate-papo com a Gabi. Começando aqui mais um bate-papo com convidados sobre chakra básico ou chakra raiz com a Gabi, Gabriela Vinhas. E a gente vai conversar sobre questões práticas que fazem com que a gente não entenda muito bem sobre o que vem a ser o chakra básico, qual que é a função dele. E, Gabi, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouco qual que é a sua relação com esse chakra básico, de maneira geral. Obrigada, Matheus, pelo convite. Então, eu sempre tive essa conexão com a espiritualidade, com o yoga e tudo mais, só que de um lugar muito diferente do que eu desenvolvi depois que eu tive uma experiência de quase morte em 2016. E aí eu tive uma gestação tubária que me levou a uma hemorragia muito severa, eu perdi 70% do sangue do meu corpo. E com isso eu tive uma hipotonia geral. Então eu fiquei um tempo na cadeira de rodas, com algumas limitações físicas de coisas muito básicas. E esse trabalho de recuperar a minha reconexão, né, com a vida, porque não é só, opa, sobrevivi, agora estou viva. Não foi mesmo instantâneo esse processo, né? Eu fui gradualmente construindo essa relação com o chakra básico, com o meu corpo, nutrindo os meus músculos, trabalhando a minha energia sexual para reconectar com Agni, meu fogo interno mesmo, porque eu tive uma anemia muito severa e então eu fui desenvolvendo, experimentando muitas ferramentas para
trabalhar e perceber a importância dessa base para que o resto fluísse. Bom, o que eu entendo sobre o chakra básico? Eu acho, cara, que primeiro tem pouca técnica envolvida com o chakra básico em termos de usá-lo de maneira eficaz, assim como palmas das mãos, sola dos pés, ou frontal com intuição. O chakra básico, para mim, junto com o sexual, é como se fosse o beabá, assim, da nossa existência, né? Porque primeiro você tem ali um direcionamento de energia, de conexão com a vida que você está tendo, que para mim é o resumo do chakra básico, e logo em seguida você tem uma vida no chakra sexual de um lugar de realização e desejo, e vontades, enfim. Então eu acho que o primeiro ponto importante de entender nesse chakra é que se você consegue deixar esse chakra fluido, ou seja, você realmente está ouvindo as vontades da sua vida, do seu corpo e principalmente do que você sente que você deve fazer, você meio que deixa esse chakra fluir um pouquinho mais e libera um pouco mais de energia para o chakra sexual e você consegue ter motivação para completamente diferente, de realizar o que você deseja fazer. Porque quando o chakra sexual está em xeque, significa que você está fazendo coisas que não fazem sentido para você, né? Que é a função logo do vizinho de baixo, que é o chakra básico. E como ele é o principal chakra, o primeiro chakra assim, que sobe as energias para o resto dos chakras, quanto mais você está alinhado à vida que você está levando, com a sensação de estar vivo nela, mais o restante dos chakras vão funcionar de forma assim Fluida. completamente fluida. Porque quando a gente extrapola, né, chakra sexual, as coisas que você faz ficam completamente diferentes. Chakra umbilical, você também tem mais fluidez para cuidar da sua própria saúde, do corpo físico. Então, se você sente que tem vida no que está fazendo, você fala, pô, vou dar valor para isso aqui e vou cuidar, para que seja melhor aproveitado. Subimos mais um pouquinho para o chakra cardíaco. As pessoas que pertencem a esse movimento seu vão ser de muito menor atrito, porque está fluido. Quando a coisa está fluida, o universo está fluido, elas meio que você engrena no universo com pessoas que vão estar nesse lugar de fluidez, né? Então, eu sempre penso que as pessoas que você encontra na vida que de alguma forma fazem sentido para você se sentir mais viva na fluidez da sua própria vida, é muito difícil dessa pessoa você se relacionar com ela e ter alguma treta no cardiochakra, porque está de acordo com o chakra básico. Laríngeo, mesma coisa. Você vai ter muito mais fluidez, expressar o que sente, você está vivendo o que você quer viver e que faz sentido viver. Intuição. Aqui eu acho que é um dos pontos mais importantes com o chakra básico. Chakra frontal. Você capta muito mais coisas que vão fazer mais sentido ainda para o chakra básico. Porque se você está ali fluido com o chakra básico, você não vai ter rusga mental de tipo, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E tal. Começa a ter muito mais tranquilidade, certeza íntima, sem ser aquela certeza de cabeção, de o que você está fazendo está dentro do esquema, assim, sabe? Você sente que é isso mesmo, você não vai brigar com coisas que você está pensando. E por último, chakra principal, se você tem uma vida conectada, você sente pertencimento à vida que você está conectado no chakra básico, a chance de você se conectar com coisas muito mais sutis além dessa vida é muito maior. Você tem muito mais abertura para absorver coisas sutis, que é a função do chakra coronário. Então a coisa flui, assim. Eu acho que o chakra básico, para mim, é o sinônimo de fluidez, assim. Enquanto ele está instável,
daqui para cima vai ter instabilidade. Para mim, acho que a gente já conversou sobre isso também, esse lugar da espiritualidade que foca daqui para cima, por exemplo. Que dissocia a existência e não honra a matéria, né? Não honra a vida. Que é o que geralmente acontece nas situações de pessoas que vão vivenciar a espiritualidade tendo as necessidades básicas da matéria atendidas, né? Ou seja, pessoas que têm uma classe econômica mais beneficiada, porque ao longo dessa jornada dentro do yoga e da espiritualidade, eu tive a oportunidade de morar no interior da Paraíba, num lugar que não tinha nem água. E foi um grande aprendizado para mim, para aprender com essas pessoas a me conectar com a matéria nesse lugar de honrar e de ver que a gente precisa estar aqui, a gente precisa honrar e usufruir disso e cuidar disso de um lugar mesmo que é um pouco diferente do que na vida urbana e de classe média alta, a gente vai cultivando ao longo da nossa existência, né? Essa coisa com a terra é muito mais natural. Eu acho que esse chakra básico também, ele tem esse lugar da simplicidade. Isso. Quanto mais para baixo o chakra fica, mais simples é o funcionamento. Uhum. E quando a gente está num contexto muito de privilégios urbanos, econômicos e tal, a gente tende a complicar toda a nossa existência. Totalmente. A gente coloca em xeque capitalismo, governo. E a gente fica só nessa problematização, né? Eu brinco que é uma masturbação mental. Você fica ali naquilo e preso nessas histórias, nessas reflexões, mas com pouca ação e com com pouco movimento mesmo, de mudança mesmo, né? Assim, prático, de botar a mão na massa. Porque aí você fica só na teoria, só aqui elaborando coisas, mas na verdade o que você está fazendo, né? Então, eu senti um pouco esse lugar de perceber quanto de privilégio que eu tinha, né? Só de me mudar para Natal, quando eu saí da ilha da bolha da ilusão de Brasília, né? Cresci no plano e tudo mais. Quando eu fui morar em Natal, eu já fiquei chocada, porque na minha faculdade eu fiz fono. Ninguém falava inglês. 70% nunca tinha viajado de avião. E eu tava numa universidade, sabe? Então, foi um choque grande pra mim perceber isso, mas eu percebi exatamente isso. Até eles brincavam comigo depois, quando eu comecei a trabalhar com meditação, yoga, e eu tenho 2 grandes amigos que eles falam isso. Eles falam, a Gabi ganha dinheiro ensinando as pessoas a não fazer nada. Porque eles são do interior do Rio Grande do Norte e ainda tem essa cultura, não sei como tá hoje, né? Mas assim, 5 anos atrás tinha essa cultura de colocar a cadeira na calçada, todo mundo conversava, tempo é pra contemplar mesmo. Natural. Exatamente, a vida e tudo mais. E eles falavam, Gabi, esse negócio de meditar, pra que você medita? Porque assim, não entendo por que vocês ficam sentados sem fazer nada. Porque pra eles, o estado meditativo é quase uma coisa, atônica, né? Não tem um sofrimento, uma ansiedade que eu aprendi muito com esses amigos a me conectar com a vida desse lugar de fluidez e simplicidade, onde tudo acontece, assim, tipo, você tá fazendo a sua parte, você faz a sua parte, mas você também não fica muito nesse lugar de ficar que a gente adora, né? Que a gente traz uma coisa dessa, e eu acho que é um pouco dessa higienização que a gente tem, é uma visão higienista mesmo, de que aqui em cima é limpo e aqui embaixo é sujo. E é uma visão completamente paradoxal com o que você vê do que é espiritualidade mesmo, se você vai estudar a fundo a filosofia e tudo mais. A espiritualidade é a vida cotidiana, não é? Se você não precisasse do corpo, você não estaria aqui. Só que aí, quando você entra nesses espaços de privilégio e tudo mais, o discurso da espiritualidade, dos trabalhos espirituais, dos trabalhos de autoconhecimento, entra um pouco nesse lugar da dissociação. E fragmentar isso é perder a nossa potência, o nosso contato com a vida mesmo, né? Que vem da base. Chakra básico
é a base. Só que o chakra básico, sexual, ele é muito visto desse lugar de sujo, né? Por isso que eu falei essa visão higienista. Então, Total. os chakras superiores, que são os intelectuais, eles são superiores, porque eles são academicamente reconhecidos como... Tem diplomas e tal. E os básicos estão o quê? Sabe? Estão com os instintos, estão com a vida, estão com a terra, estão plantando, estão dançando, estão... Então, tem esse lugar da fragmentação, que eu acho que a era, né, industrial trouxe esse lugar de intelectualizar esse rolê, de tipo... patriarcado, capitalismo, tudo isso, né, faz esse processo de fragmentar. Porque a ideia é que as pessoas não tomem esse poder que é se conectar com o chakra básico e o chakra sexual. E esse poder do plexo solar, por exemplo, né, que você chama de... Você dá outro nome, né? Umbilical. Pra você bancar esse poder, você precisa estar com essa base, né, bem estruturada. E foi por isso que eu comecei a desenvolver o trabalho que eu desenvolvo hoje, né? Porque eu percebi que não adiantava ficar aqui em La La Land. Porque, nossa, vamos louvar Krishna, vamos nananã. Cara, não promovia transformações profundas na vida cotidiana. Só deixava a galera... Eu acho que isso faz muito sentido, assim, compatibiliza com a minha visão. Quando eu estive na Amazônia, próximo de Manaus, em Novo Airão, a gente dormiu 3 dias num lugar no meio do nada, e num sítiozinho do sítio é a forma como eles chamam, um terreninho ali, que nem tem casa com parede. A gente ficou lá 3 dias, o cara vive lá, o seu Ari, ele vive lá há 20 anos, é o único morador do Rio, por 20 anos sozinho, sem ninguém, acompanhando. E quando você tá do lado desse cara, você fala, esse cara, ele tá em outro patamar de pertencer à vida, né? Uhum. Porque o cara, ele depende ali da natureza, então ele tem que estar conectado com a natureza para conseguir sobreviver. E a forma dele ver, de pensar, de falar, é tudo muito, muito simples e objetivo, né? Não tem muita firula mental, assim, do tipo, mas caraca, não sei por que eu tô vivendo aqui sozinho, o que eu tô fazendo, que universidade que eu tenho que fazer. Exatamente. Elaborando problemas, né? Exatamente. Quase criando problemas. E eu achei muito massa uma experiência dele, que no último dia a gente viu uns peixes pendurados na árvore. Eu falei, nossa, que coisa é essa, né? E ele lá numa calma na redezinha dele, olhando para os peixes. Aí a gente perguntou, o que são esses peixes aí, Ari? Ele falou, a gente está dessalgando para secar ele. Porque daqui, eu não sei, 30, 40 dias eu vou visitar minhas famílias aqui na outra cidade. E ele sempre gosta que eu leve peixe. E mas o semblante dele de 30, 40 dias na cabeça dele é um tempo que não gera ansiedade. Exatamente. E ele tá a umas 2h30, um pouco mais, umas 3 horas de barco desse lugarzinho, né? Uhum. Ele tá integrado com esses ciclos, né? Totalmente integrado. E você sente que não tem problematização sobre a vida que ele tá levando. O que eu queria falar é bem isso, assim. O chakra básico, ele não importa coisas que a sociedade coloca na gente, não importa o título ou cargo que você está fazendo no seu trabalho, não importa qual que é a sua carreira, seu salário, não importa em que camada social você está, né? Porque acaba virando um sistema de castas aí, eu só sou um ser espiritual iluminado se eu sou lá Brahmani, eu tô no topo da hierarquia. Mas o chakra básico, ele mostra muito esse lugar de... Cara, eu nasci em tal família, por algum motivo. Tenho habilidades e interesses, tendências que são inerentes a mim. E como que eu vou usar isso diante da vida que eu tenho? Para mim, esse é
resumo de espiritualidade. Exatamente. Né? Sem problematização demais sobre o que eu estou fazendo de errado, se eu... Isso não significa que você não vai fazer análises, né, de autoconhecimento e de reflexão sobre a existência, nem nada, mas é que você não fica preso a isso, né? Tem meu professor de Feldenkrais, o Hans Machado, ele fala uma coisa que é sensacional. Toda vivência ele fala isso, porque o Feldenkrais trabalha com awareness, que é a condição de você estar completamente presente, é como se fosse o mindfulness, a plena atenção, mas não é tão assim, é um termo, cara, eu nem sei traduzir, a gente traduziu como consciência pelo movimento, né, awareness through movement, que é o método do Feldenkrais. Mas essa condição ele fala, vai você no meio da floresta não tá presente, ficar aí viajando, vem um bicho e te come, entendeu? Você precisa estar plenamente em você e integrado com os movimentos daquele ambiente para você conseguir se proteger, para você, estratégia de sobrevivência. E aí a vida urbana tira esse lado, porque a gente não precisa caçar, né? A gente fechou a porta, teoricamente estamos protegidos e tal. Então também tem esse lugar dessa condição, né? De integrar, de estar integrado à vida. Eu acho que essa é a proposta do chakra básico, que eu acho que é pouco valorizado, sabe? Tanto que eu sempre começo meus trabalhos por ele. Todos os trabalhos que eu desenvolvo, todos. Seja numa aula de yoga, seja nos grupos que eu conduzo, de sexualidade, de pelve. É sempre pelo básico. Porque se você vai começar a construir uma casa, você tem que começar pela base. Pela fundação. Então, se você vai trabalhar energia, né, e eu gosto muito das práticas corporais por isso, não à toa que eu fui para esse caminho, porque eu tinha essa tendência, já tinha percorrido esse caminho de ficar só aqui em cima, e aí eu percebi que, cara, eu precisava, às vezes, ao honrar esse lugar dos chakras mais complexos, eu tava entendendo que, sabe, existia uma hierarquia, como se fosse superior, uma energia mais limpa, mais elevada, mais não sei o quê. Só que eu tomei uma grande surra da vida, né? Ela me deu uma chacoalhada, que foi quando eu tive a experiência de quase morte, que aí eu experienciei, na verdade, isso, assim, tipo, eu ficava aqui na teoria e tal, não sei o quê, só que quando eu quase morri, eu realmente fui pra esse lugar, né? Eu realmente senti uma união com o todo, senti presença de pessoas muito queridas que eu não conheço aqui, mas que espiritualmente parecem ser pessoas que eu conheço há muito tempo. Fui pra um lugar muito lindo quando eu quase morri e tal, senti uma gratidão absurda quando eu voltei. Mas aos poucos essa gratidão foi se perdendo para um lugar de tipo assim, poxa, lá era tão bom, aqui não é tão bom, eu não sinto tanta leveza como eu sentia lá. E eu recebi várias vezes e foi um processo longo para honrar estar na vida. Então, essa minha trajetória foi meio que, eu sinto hoje que foi um grande aprendizado para eu integrar esses dois aspectos. E enfim, o trabalho que eu faço hoje é honrar essa base, porque não adianta estar aqui sem estar honrando essa base, né? Você está conectada com esse chão, que eu chamo de chão, mas eu não estou falando de chakras plantares, né? Eu tô falando de base mesmo, chakra básico e chakra sexual especialmente, que é o que eu mais trabalho hoje. Para quem está ouvindo aí a gente, a Gabi conta um pouco dessa experiência de quase morte no podcast dela, que é o Religare. E é muito interessante perceber que, às vezes, a gente toma ciência da vida quando a gente aproxima da morte, né? De alguma forma. Não só aproxima, mas por alguma coisa fez com que você tivesse uma nova oportunidade de reavaliar toda o que é viver, né? O que é viver com sentido, enfim, deve ter trazido muita resposta pra você. Traz uma coisa assim, tá, o que eu fiz até agora, ok, cancela, vamos olhar agora o que eu quero. Isso, cancelar não é cancelar, na verdade, né? Mas esse lugar da ressignificação que eu sinto é isso.
você vai para a sensação. E por isso que eu sou tão apaixonada por Feldenkrais, porque eu realmente acredito que a pedagogia do sentir, ela é a que vai transformar tudo. E quando a gente fica nesse lugar das histórias que a gente está elaborando, das questões, das razões, a gente não tá na sensação. A gente está na elaboração mental, a gente está num plano mental que é pouco palpável para a sensação. Agora, quando você faz o caminho contrário, que é você sentir, para você dar a possibilidade de, às vezes, sentir coisas que você não se permitiria sentir, né? Que é o que geralmente mais acontece nas práticas corporais, e é por isso que eu gosto tanto, você, às vezes, leva um susto. Você fala, nossa, isso aqui tá aqui, né? Então, pessoas que sentem raiva pela primeira vez, pessoas que sentem... Porque eu gosto muito desse lugar de botar os pés no chão. Você fala que trabalha com energias sutis com os 2 pés no chão, eu falo que eu trabalho com sexualidade e espiritualidade com os 2 pés no chão. Porque não é um lugar de você vai trabalhar sexualidade, você vai trabalhar só orgasmo. Às vezes você vai trabalhar muita raiva, muita, especialmente esses anos trabalhando com mulheres, o que tem de raiva guardada pela nossa história, né? A opressão, o patriarcado, as violências que a gente sofre, a desigualdade de gênero, tem muita coisa. E as mulheres às vezes ficam assustadas quando vem a raiva lá. Tudo isso vem à tona, né? Porque não é permitido socialmente que a gente sinta essa raiva. Mas às vezes o chakra básico, que eu sei que a raiva tá mais em outro, né? Fisiologicamente, energeticamente, ela tá em outros lugares. Mas ao liberar, que é o que você tinha falado, né? Que quando você libera a energia do chakra básico, você libera esse funcionamento, a vazão da energia, o fluxo para os outros chakras. Sim, sim. Então, o que eu percebo trabalhando nesse campo, que é a mobilização dos chakras e da energia através do corpo, né? Com práticas de liberação de pelve, com Feldenkrais, com yoga, com dança e respiração, tem tudo a ver com isso. Porque às vezes você vai começar a mobilizar a pelve e essas coraças vão dando abertura e espaços para coisas que são assim... Oh, meu Deus, isso não é socialmente aceito, né? Então, já aconteceu algumas vezes desse lugar de a mulher, às vezes, eu sou tranquila, assim, sexo pra mim tá ok e tal. Aí começa a trabalhar a liberação de pelve, começa a entrar em contato com um tesão que ela nunca tinha sentido, nem se permitiu sentir. Da vulva ficar pulsando, durante a prática e ficar assustada com isso. Então, a gente tem muito medo desse lugar. Eu sei que ainda não é o tema do chakra sexual, né? Mas eu trabalho esses dois muito juntinhos. Isso que você tinha falado pra mim, aqui que você falou pra gente do chakra sexual e básico ser o beabá da existência, eu sinto bem isso. Tem 2 chakras, coincidentemente, que eles são muito correlatos. O chakra sexual, o chakra básico, em termos de proximidade e função também. E o chakra frontal com o coronário. É a mesma coisa, né? Aqui verdade. A tampa de cima com o processamento logo do vizinho, né? Tipo, tampa do coronário com a tampa do frontal. E a tampa do básico com o vizinho de cima, que são na região dos órgãos sexuais. Os chakras têm mais proximidade e correlação de função também. Pois é. E eu queria comentar também uma coisa muito legal que você falou da raiva processada em outro lugar. Nas leituras é muito comum de aparecer, por exemplo, quando eu conecto num chakra, outro chakra aparece, porque está relacionado, né? Então, se a pessoa teve um histórico de repressão no chakra sexual, no chakra básico, tipo, o que seria repressão no chakra básico? A pessoa seguir a vida que ou os pais ou a sociedade fala para ela seguir, né? A esteira social. Exatamente. Então, se você nunca viveu a vida que pertence às suas energias, ao seu corpo energético, à sua própria vida, e teve repressão, pode ser que esse chakra esteja conectado com esse lugar do chakra umbilical, da raiva. Ou do cardíaco, de você ter uma profunda mágoa ali com seus pais e nunca ter percebido que isso existiu, né? A gente vai se podando, vai perdendo energia, vitalidade, vai se desconectando do chakra básico, gerando instabilidade na nossa vida, por mais que a gente ache que a gente esteja de boinha.
A gente finge, é isso. A gente A vai gente finge. anestesiando as sensações pra gente manter as personas, né? Que a gente acha que é o que a gente é. E o yoga vai falar, você sofre porque você acha que você é o que você acha que você é. Exatamente. Né? Você não dá espaço para que as coisas se mostrem. Então eu percebo um pouco esse lugar. Quando a gente sai desse lugar de ficar só racionalizando e passa a integrar com o chakra básico, com o chakra sexual, para ir para a sensação, para o instinto, para peraí, o que você quer me dizer, corpo? Né? Eu tô aberta para ouvir o que você quer me dizer. Aí você tem um grande potencial de transformação, porque você passa a acolher e aceitar para transformar, ao invés de negar, né? Porque a gente só transforma o que a gente sente. Exatamente. Então, se você não sente a sensação, a raiva, o tesão, o próprio tesão, é ridículo falar isso assim, né? Parece, porque tesão parece ser uma coisa muito boa dentro da nossa sociedade. Mas não, às vezes o tesão, ele é uma energia que tá ali no chakra sexual e vai trazer poder. E as pessoas têm medo de bancar esse poder, especialmente, né? As mulheres ficam assim, cara, será que eu vou ter que ser mais masculina? Vou ter que, né? Porque se vê frágil. E não é isso, a força, ela vem daí. Trabalhando também com voz, que é esse trabalho que eu faço de integrar a vagina e voz, que é uma coisa que eu fiz ao longo de muito tempo com gestante. No meu próprio parto, eu senti essa conexão muito forte. Você só tem uma projeção vocal boa quando você tem uma base. O ar da projeção, né? Porque a respiração é tudo para produção vocal, ele vem de baixo. Se você vem com ar superior, você não sustenta nem 15 segundos, entendeu? Uma nota ou uma projeção com maior loudness, né? Com um volume maior. Então, pra mim, é a base de tudo, é aí. Né? Todos os trabalhos que eu faço, eu percebo esse lugar como de extrema importância. E a gente, como civilização ocidental e urbana, com a coisa das cadeiras, de sentar e tudo mais, a gente tem tido muitos problemas relacionados ao assoalho pélvico, que foi quando eu comecei também a integrar esses estudos mais científicos também, porque eu fui muito pelas tradições do Tantra, do Feldenkrais e tal, e depois fui encontrando esses respaldos de diafragma pélvico, que são os músculos do assoalho pélvico e tudo mais. E a gente tem muita disfunção, muita. Na gestação fica claro, né? Porque a gente não fica acocorado, a gente não se movimenta mais, a gente fica muito sentado. Então, tudo isso, e o assoalho pélvico, ele é o chão do tronco, né? Então, ele segura só segura a bexiga, o reto, o útero, né? Nas mulheres. Então, imagina quando tem um bebê dentro do útero, o que ele recebe. Eu não imagino, não consigo imaginar. E ele opera junto com o diafragma torácico. Então, eles estão juntos ali. Se você tem uma respiração superficial, você não está mexendo na sua energia com o potencial que você poderia estar mobilizando, né? Porque a energia da vida vai fluir também por esses aspectos da respiração, que também, para mim, é a base de tudo. Então, inflamação na próstata, câncer de próstata também nos homens, disfunção erétil e uma série de outras coisas vão estar relacionadas com essa região do assoalho pélvico, que eu acho que vai ser o tema mais do chakra sexual, mas que tem a ver com o chakra básico, porque o períneo rígido, nossa, acho que... É sempre bom a gente lembrar que o chakra sexual é abastecido pelo chakra básico. Exatamente. Então, se a sua sensação de pertencimento à vida está em xeque, o seu chakra sexual está em xeque. E se isso é de longa data, isso eu sempre falo nos cursos, nas leituras e na minha proposta de energia. Quando o padrão é recorrente e antigo, a chance de afetar o físico é grande, né? Então, a gente começa a pensar, desde a nossa infância, a gente já tem repressões sobre o que a gente vai fazer da vida. Estuda porque você tem que ser alguém na vida, você tem que fazer a faculdade. Às vezes a pessoa está num lugar ali, a energia dela pede uma coisa completamente diferente, a gente vai lá e gasta 17 anos da vida
para atender uma demanda da sociedade, que, lógico, eu não estou falando que eu sou contra a educação, óbvio, mas em termos de repressão mesmo sobre possibilidades do que você quer fazer da vida, né? Então a gente passa aí quase 20 anos da nossa vida atendendo demandas que não são muito nossas, que a gente não tem maturidade para escolher ainda. E a partir dos 20 anos a gente começa a entrar numas crises do que eu vou fazer da vida. E essa pergunta é a pergunta do chakra básico. O que eu vou fazer da vida? Eu tenho uma vida. Se você está num lugar de privilégio, ótimo, reconheça, sua vida está um pouco mais tranquila em atender demandas básicas assim, de sustentabilidade da vida. E como a gente não foi educado a sentir, ter contato com o próprio corpo, a sentir as vontades, a entender as emoções, sentimentos, a gente não tem uma escola disso durante nossa infância, adolescência e jovem adulto praticamente. E aí quando começa a entrar essas crises de tipo, o que eu vou fazer da vida? Vou fazer o que meus pais estão falando, vou fazer o que a sociedade fala, porque agora o mercado está falando que engenharia vai me manter, vou ter uma vida longa. Vida longa não significa vida vivida, exatamente, fluida, né? Então a gente fica muito refém realmente, tanto do que a gente já criticou um pouco mais no início, sobre essa espiritualidade que está muito desligada dessas questões básicas, né? Do chakra básico. E isso tem tudo a ver com a missão, né? Assim, não no sentido de que você tem uma missão especial, né? Eu fiz um curso de autocompaixão no passado que falava assim, todos somos medianos. Eu achei bem legal isso, porque porque é isso, a gente nesse lugar da competição, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que ser o que vai passar no concurso, o que vai pegar um cargo X, o que vai abrir empresa e vai ser milionário, o que vai fazer 100 mil reais em 7 dias e tal. Só que, cara, às vezes isso não vai fazer sentido pra você. E a gente é criado, é exatamente o que você falou, a gente é criado para não sentir. E aí em algum momento cai a nossa ficha. Eita, isso aqui não faz o menor sentido. Que bom que cai essa ficha para alguns. Se cai, né? Se cair. Se cair. Porque senão a gente vai entrando nessa amargura. Eu vejo tantos idosos nesse lugar, é interessante, assim, eu observo muito os idosos nesse lugar de perceber, né, o que a pessoa fez da vida dela, será que ela tá conectada com aquilo? E eu percebo, cara, os idosos que conseguiram fazer essas reflexões e ir transformando a vida, ou ir balanceando, eles têm uma vitalidade que é completamente diferente dos idosos que vão se amargurando e eles vão definhando emocionalmente, assim, de um jeito que é triste de ver, mas é legal saber que, poxa, beleza, eu não quero isso pra mim, então o que eu vou fazer para que eu tenha essa conexão de viver a minha vida conectada com as minhas necessidades. E dentro do Karma Yoga tem uma visão muito legal que é assim, você é um presente pro universo. Todo mundo é um presente. E todo mundo tem um trabalho que só você vai fazer como você faz. Não importa se o seu trabalho é carimbar um documento. Você vai carimbar de um jeito, eu vou carimbar de outro. E o jeito que a gente faz, a forma, enfim, a energia que a gente está colocando ali é única. Então eles falam muito isso, que a ação que você vai desempenhar no mundo, enquanto você não está bancando a sua ação, o mundo está perdendo. Total. O seu trabalho, né? Que só você pode fazer daquele jeito. E isso eu gosto dessa visão bastante, assim, porque tem lugar para todo mundo. E eles falam, e eu gosto da visão do Karma Yoga, porque eles falam desse lugar da iluminação. Qualquer pessoa pode se iluminar, você não precisa ser um Brahmani, né? Eles botam em xeque essa visão mais antiga do yoga clássico, que veio com a invasão ariana e tudo mais, do sistema de castas, porque o sistema de castas não existia antes. Então, que é o que o budismo também vai questionar, né? Ele fala, não, qualquer um pode se iluminar. Então, você pode se iluminar sendo uma mãe que não trabalha fora de casa, você pode se iluminar sendo uma pessoa que está cuidando de outra, você pode se iluminar sendo um guerreiro, você pode se iluminar sendo um sacerdote, você pode se iluminar limpando a casa das pessoas, não importa. Você
você tá vivo, você pode se iluminar, você pode encontrar esse lugar do alívio do sofrimento. Interessante que eu pensei em duas coisas. Primeiro, sobre os idosos. Quando a gente conhece uma pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada, mas você sente que ela está conectada com a vida dela, ela continua com a cabeça jovem. O corpo velho, mas a cabeça está atual, ela está vivendo, né? Uhum. Então, ela não fica aquela pessoa que, saudade do meu tempo, no meu tempo era aquilo. Cara, se a pessoa está viva, ela tem que pertencer a essa vida que ela está levando, independente de como seu corpo está, né? E sobre a questão da iluminação, eu fiquei perguntando internamente aqui pra mim, tipo, existe iluminação sem ativação e fluidez do chakra básico? Não! Impossível! É impossível, né? E eu pensei na lógica disso também. Por exemplo, o chakra básico alimenta o chakra coronário. Uhum. E o coronário é o que nos conecta com o mundo mais sutil e possibilita a conexão com o todo, assim, de alguma forma, né? E se as questões básicas do chakra básico, chakra sexual e os chakras que são menos valorizados nessa espiritualidade mais gourmet, a pessoa vai estar ali num ciclo de não chegar em lugar nenhum. Uhum. Né? Vai ser só um status de que está fazendo coisas que... E é o que a gente tem aí, né? Os gurus que estão nesse lugar de falar. Primeiro, se a gente é super crítico desse rolê de gurus auto-intitulados. E esse lugar do guru externo, ele é uma questão, porque eu acho que se não é uma pedagogia, né, que vai te libertar, se não é uma relação que vai te libertar, que vai te auxiliar a reencontrar esse caminho do poder, você tira essa coisa que é tão importante, que é a autorresponsabilidade. Total. E aí você entra numa relação infantilizada e imatura, onde o seu mestre, né, tá ali e ele vai te salvar, porque ele é a manifestação do divino, quando na verdade o que a gente tem é que somos todos manifestações do divino. Todo mundo tem a possibilidade de usar essa usina criadora, essa usina de vida que é o chakra básico, o chakra sexual, para manifestar o que for que a gente sentir que precisa manifestar no mundo. E isso é maravilhoso, mas algumas pessoas morrem de medo disso, pensando, se é tanto poder assim, então a gente também pode destruir. Pode, porque a gente está numa manifestação dual da total. vida. E pode cair nesse lugar também de quando você, em vez de bancar a sua questão mais importante, que é você se sentir vivo dentro da vida que você leva, e você transfere essa banca, esse poder para alguém externo. Que às vezes nem é um guru, às vezes pode ser num relacionamento. Pode né? ser num relacionamento. Por isso pai, que eu falei em alguém mãe, externo. marido, esposa. Pode inclusive ser a sociedade. Sociedade. Tipo, eu vou ficar antenado nas notícias e vou fazer a cartilha. A esteira social. Exatamente. Vou cumprir, vou dar o checklist. Eu vou, né? Passar em Brasília tenho bem estabelecido isso por causa do serviço público e tal, né? E o que tem de servidor público fazendo nossos cursos? Exatamente. Por questões de não se identificar, não se sentir vivo fazendo o que está fazendo, é muito grande, assim. Então fica a dica para todo mundo. Vamos buscar baixar a bola para sentir mais as nossas necessidades básicas do chakra básico, começar a reconhecer emoções, permitir vivenciar o corpo de forma mais inteligente, mais pé no chão, né? Porque vai assustar, para quem não está acostumado, vai assustar ver partes de você que estão escondidas. Uhum. Mas esse lugar de vulnerabilidade é o lugar mais importante para você sentir o que você está fazendo na sua vida, né? Enquanto a gente não acessar esse lugar de vulnerabilidade, a gente não consegue perceber e ter sensibilidade para sacar a energia, para sacar se o que você está fazendo faz sentido para você, você se sente vivo nisso, né? Então, vou deixar o momento para a Gabi falar sobre o trabalho dela também, convidar para
as práticas, para quem está em Brasília ou em outros lugares que também ela vai para São Paulo. Então, se você está numa cidade aí que tem um movimento que faça sentido trazer a ela para falar sobre isso e praticar também, agora é o seu momento. Obrigada, Pode Matheus. falar. Então, eu conduzo grupos em Brasília, grupos mistos, grupos de mulheres, faço uns workshops trabalhando sexualidade, espiritualidade e autoconhecimento, nesse lugar de sair das histórias que a gente conta para ir para a sensação, para dar essa permissão dessa conexão com essa necessidade, né? Então, eu gosto de fazer, eu faço processos grupais, então, às vezes com 8 semanas, que tem os ciclos do poder conectivo, e workshops também pontuais. E também faço atendimentos individuais, tanto com essa prática das práticas integrativas e também como fono, né? Eu sou uma fono que trabalha de uma visão um pouco diferente, esses aspectos da voz e do corpo, porque eu gosto muito de trabalhar e eu acho que realmente muda tudo quando você começa a trabalhar e liberar o anel da pelve. Ele reverbera de uma forma muito nítida no anel laríngeo, né, na cintura cervical. Então, fica o convite. Minhas mídias, vocês podem me acompanhar. Eu também tenho o Pequeno Espaço da Bondade, que é onde o Matheus faz os cursos dele aqui em Brasília. Vocês podem seguir lá o Pequeno Espaço da Bondade no Instagram. Tem o meu Instagram, onde eu publico esses conteúdos e vocês podem falar comigo, que é Gabriela, com 2 L's, Vinhas. Vai estar aqui na descrição, né? Para vocês seguirem também. E tem o meu site, que é o www.gabrielavinhas, Gabriela com 2 L's, .com.br também, que tem alguns conteúdos lá. E no mais é ficar ligada, eu vou para São Paulo esse ano algumas vezes e quem quiser me chamar, tô aceitando a expansão jupiteriana. Chamem a Gabi, vale a pena demais. Então, muitíssimo obrigado, Gabi, por esse bate-papo. A gente vai encerrando o momento com convidados sobre o chakra básico e até a próxima. Obrigada, Matheus. E agora chegou um dos momentos mais aguardados do episódio podcast, o momento com a Marília, guiando a gente aí por uma parte prática de energias, reflexões e coisas relacionadas ao chakra básico. Agora é com você, Marília. Olá a todos, dando continuidade à parte prática do terceiro podcast do Vibe Lab, cujo assunto principal se refere ao nosso chakra raiz. E, a meu ver, não podemos falar sobre a nossa estrutura de base, sobre o nosso lugar de pertencimento, como citado anteriormente pelo Matheus e Gabi, sem falarmos sobre genuinidade, sobre aquilo que nos é genuíno, nos é legítimo, nos é verdadeiro. Para tanto, vou convidá-los hoje para um encontro muito especial, um encontro essencial, um encontro com aquilo que há de mais puro em nossa essência, um encontro com a nossa criança interior. Em uma posição confortável, feche os olhos. Feche os olhos bem profundamente. Imagine-se quando criança. Relembre-se. Resgate uma memória, uma imagem de si mesmo quando criança. Uma lembrança em que você sorria. Você ria, você se divertia.
uma lembrança em que só leveza havia. Leveza e muita alegria. Imagine-se agora se aproximando dessa criança. Ela está tão imersa, tão presente no que faz, que ela nem nota você. Mas você segue se aproximando, observando, notando. E quando muito perto, chame-a pelo seu próprio nome, ou até mesmo por um apelido de infância. Ao te ouvir, a sua criança para imediatamente ao ouvir você. Aproveite e olhe fundo nos olhos dela, tal como ela olha para você. Os olhos dela carregam o brilho de quem acaba de interromper algo que lhe dava muito prazer. O prazer de uma entrega que despertava ao máximo a sua vitalidade. Abrace a sua criança. Ao abraçá-la, sinta todo o sentimento de pertencimento que ela exala, toda a vitalidade, toda a alegria, toda a vivacidade. Agora, de mãos dadas com a sua criança, leve a sua consciência, a sua atenção para a região do períneo. Sinta todo o calor da vitalidade da sua criança nessa região. Um calor que desce pelas suas pernas, pés e faz com que você se sinta conectado. Conectado a uma estrutura de base firme, de forte sustentação. Uma estrutura de base que te deixa seguro e conectado. Você agora se sente pertencente, como a sua criança interior. Nesse lugar de pertencimento, só o que te é genuíno importa. Não importam as cobranças externas, as expectativas alheias, a opinião de quem quer que seja. Tudo isso sempre vai existir. Mas como nuvens, deixem-as ir. Quando conectado, quando alinhado com sua essência, nada afeta a sua estrutura de base. Você continua firme, fiel à sua criança interior. Fiel ao que te é genuíno. Fiel ao que te faz se sentir vivo. Assim seja.
Vá agora abrindo os olhos, calmamente. Respire fundo, solte o ar bem devagar. E enquanto isso, aproveito para agradecer a todos por se permitirem experienciar esse lugar de pertencimento, esse lugar de alinhamento, esse lugar que faz do nosso mundo muito melhor. E vamos encerrando mais um episódio da série sobre chakras, nesse podcast, sempre tentando falar de energias sutis com os pés no chão, de forma prática e acessível. E se você quiser conferir todas as dicas que vocês contribuíram e continuam contribuindo no Instagram, é só seguir Mateus, @Mateus sem h.vibelab. Todo episódio a gente pede dicas de músicas, filmes, enfim, atividades diversas relacionadas ao chakra, e com base nisso eu criei uma playlist do Vibe Lab para você adicionar de forma livre as músicas que você acha que faz sentido colocar em cada chakra. E a gente já tem disponível as playlists do Vibe Lab. É só pesquisar por Vibe Lab chakras plantares, Vibe Lab chakras palmares, Vibe Lab chakra básico, que é o tema desse episódio. É só adicionar suas músicas. E queria agradecer a participação novamente da Gabi, que a gente bateu um papo. Na descrição desse episódio a gente vai escrever os contatos dela também. E novamente agradecer imensamente por mais uma prática incrível da Marília, que também vai ter os contatos na descrição desse episódio. E a gente vai ficando por aqui. Se você quiser apoiar o Vibe Lab, você pode executar os nossos serviços, solicitar as leituras energéticas, ficar atento aos cursos, que a grande maioria agora nesse momento de quarentena será online. E se você quiser fazer outro tipo de apoio para que esse podcast continue com conteúdo interessante e relevante, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aberto e disponível para cada vez melhorar e crescer, entregando conteúdo de qualidade para vocês. Então fiquem atentos para o próximo episódio, que vai ser sobre chakra sexual, que tem função de processar todas as energias que a gente tem de materialização das ideias, vontades e desejos. É o nosso chakra da potência criativa, impulsionando para uma possível materialização. É isso, fiquem tranquilos, procurem se proteger, mantenham-se em casa nesse momento de quarentena, e até o próximo episódio.